Nesta hora, quando nos reunimos com os corações entristecidos, queremos lembrar do sacrifício que Cristo fez em favor de toda a humanidade. Sim, estamos com os corações entristecidos por tudo que Cristo sofreu, mas a nossa fé nos fortalece neste momento, pois lembramos que a cruz de Cristo é promessa de nova vida para todos e todas nós. Por isso, acolho vocês com as palavras de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A mensagem de morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Dessa forma, desejo que o Espírito de Deus acolha a cada um e a cada uma de vocês neste culto, pois estamos na presença de Deus Pai, que enviou Jesus para ser o nosso Salvador. Estamos na presença de Jesus, que deixou sua glória para tornar-se um ser humano como nós, e na presença do Espírito Santo, que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Amém. Em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
que a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada cada dia brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Convido neste momento, com humildade e sinceridade, nos colocarmos em oração. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor luta contra o mal deste mundo e contra o mal dentro de nós. Humildemente confessamos nossos pecados, pois nós colaboramos com o mal que existe no mundo, com nossas palavras ofensivas, nossos pensamentos e nossas ações que prejudicam os outros. Disso nos arrependemos e clamamos por tua misericórdia, através de Jesus, quando juntos clamamos. A palavra de Deus nos ensina a confiarmos na misericórdia de Deus vinda através de Jesus Cristo. Crês nisso? Se sim,
Então eu te anuncio, em nome do Senhor Jesus, que teus pecados estão perdoados, e viva em alegria e conte a outros o motivo de tua alegria. Amém. A misericórdia do Senhor, para sempre cantarei. A misericórdia do Senhor, para sempre cantarei. A cruz lembra sofrimento, lembra humilhação e morte. Na cruz a vida se esvai. A cruz lembra do sofrimento de Cristo, mas também lembra que sua morte condena a injustiça, pois a sua morte condena aquilo que atenta contra a vida. Com isso, a cruz nos remete a muitos sofrimentos que hoje atingem o nosso mundo. Situações de violência, morte e sofrimento em virtude da Covid-19. Seres humanos e natureza gemem as dores de um mundo cada vez mais distante da paz de Deus. Em meio a tudo isso, temos a certeza de que Deus escuta o clamor do seu povo. Por isso, peçamos a Deus que olhe pelas pessoas que clamam porque sofrem. Desta gente oprimida, wir sehnen uns nach dir, nach deinem Heil. The blessed peace that comes from making justice. Que abraça o mundo inteiro. Em compaixão. Zeig deine Macht. The power that will sustain your people's witness. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, Pai Celeste, que através de Jesus Cristo nos acolhe em teu agir salvador e santificador. Nós somos gratos, pois és o Deus eterno e realiza tua vontade na história, e nós podemos ver o teu agir, nos admirar e agradecer. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, que ela crie em nós um coração disposto a fazer a tua vontade. Amém. A Sexta-feira da Paixão é uma das datas mais marcantes no calendário litúrgico das comunidades cristãs, pois estamos no coração dos acontecimentos centrais da fé cristã, a Páscoa de Cristo. Estamos no coração das Escrituras e do Evangelho, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o texto do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 16 a 30, logo mais 31 a 37,
fala justamente sobre isso, sobre a crucificação e morte de Jesus Cristo na cruz. Convido a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 16 a 37. No Evangelho de João, capítulo 19, versículos 16 a 37. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse: eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Sagradas Escrituras dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E este discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopor e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessarem com a lança. Até aqui o texto do Evangelho, texto esse que fala do amor de Deus por nós. Amor esse que foi revelado na cruz
e que nos conquistou, nos saciou e também transformou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Estimados membros das comunidades da Paróquia Pissarras e demais pessoas que assim estão assistindo a esta celebração, o sentimento que hoje aqui predomina é o de tristeza, onde nos encontramos tristes e reflexivos, pois a morte é sempre uma dura realidade que enfrentamos. Por mais que saibamos que nossa existência é finita, para a morte nem sempre estamos preparados. E ao falarmos da morte, ela sempre nos transmite um sentimento de medo. E hoje nós queremos refletir sobre a morte de Jesus Cristo, uma morte dolorosa e humilhante. Conforme os relatos dos evangelhos, Jesus não foi somente assassinado, como também foi torturado. Foi até mesmo negado por seus seguidores. Um sofrimento que provavelmente não conseguimos imaginar. Mas além da morte, a cruz de Cristo também nos lembra de sacrifício. Do seu sacrifício em favor de todas as pessoas que nele creem. Cristo, de certa maneira, toma o nosso lugar na cruz. Padece para nos salvar e nos livrar do poder da morte. E por mais que Jesus estava ciente de seu caminho, de sua caminhada que culminaria no sofrimento no Gólgota, ele também sentiu medo diante dessas provações, mas permaneceu firme para nos mostrar que para Deus tudo é possível, até mesmo vencer a morte.
Eis aí o caráter sacrificial de Jesus, que se doou por nossos pecados. Deu a sua vida para que nós tenhamos, por meio da fé, garantia de vida. Agora, porque Cristo vive, nós também temos vida. Essa é a promessa de Deus e nela podemos confiar. Isso é graça, é dádiva de Deus. Unicamente por meio de sua misericórdia é que nós temos a garantia de que somos aceitos e justificados, apesar de nossas falhas. Pois não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E Ele quer que sintamos este amor. Um amor que perdoa e reconcilia. Um amor que sente Deus próximo, que caminha junto. E o texto de Hebreus nos diz que quando Cristo morreu, o véu que separava o lugar santíssimo, que era um lugar onde somente o sumo sacerdote tinha direito de entrar, foi partido ao meio. Isso significa que a morte de Cristo nos permitiu novamente o acesso a Deus. E esse acesso está sendo permitido diretamente através de Cristo. Pois não necessitamos de intermediários, pois Jesus é o nosso único meio de conhecer e chegar a Deus. Pois o nosso grande sacerdote é Cristo. E o que nos resta agora é termos uma fé firme e corações agradecidos. Convido a abrirmos a nossa Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 16 a 25, que eu compartilho a leitura. Hebreus, capítulo 10, versículos 16 a 25. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos meus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de ofertar para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegado. Estimados, quem de nós não gosta de ganhar um presente? Creio que todos nós gostamos, pois como é bom ganhar presente, ainda mais quando nem esperamos. E quando ganhamos presentes, ficamos felizes, nos sentimos valorizados e amados. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, não é muito comum ganharmos algo de graça. Nós criamos e estruturamos um mundo onde praticamente nada é de graça, tudo se paga. Estamos acostumados a ver que tudo o que se refere à nossa vida tem um preço. E essa mentalidade de que nada é de graça está tão presente em nós que a transferimos também para as nossas comunidades. Pessoas passam a pensar e acreditar que na nossa relação com Deus,
as coisas funcionam da mesma maneira, que Deus salva e abençoa aqueles que merecem. Pensa-se que a salvação depende de nós, do nosso esforço, de nosso bom comportamento e de nossas ações. Quem pensa dessa maneira entende que a salvação é uma recompensa, um prêmio ao mérito. O problema é que quem pensa e vive assim, vive inseguro. Não tem certeza se fez o suficiente para merecer a salvação. E ser cristão torna-se algo penoso e cansativo. A pessoa não tem mais paz e tranquilidade. O próprio reformador Martim Lutero sentia isso antes de realizar a reforma na igreja e em si mesmo. Na sua época se pensava assim. Só que conforme a Bíblia, a salvação não é recompensa. A salvação é dádiva. A salvação é presente. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, diz: pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês mesmos. E por isso, ninguém deve se orgulhar. Ou seja, conforme a Bíblia, a salvação não depende de nós. Não depende de nenhuma obra nossa. É claro que o ser humano deve fazer o bem, fazer boas ações. Como dizia Martim Lutero, é impossível separar da fé as obras. É tão impossível como separar do fogo a chama e a luz. Mas não é isso que nos salva. Não é o que somos e fazemos que nos salva. O que nos salva independe de nós. O que nos salva é Deus. Através de Jesus na cruz, somos salvos. A cruz é o presente maior que recebemos de Deus, pois através da cruz somos salvos dos nossos pecados, mesmo que não merecemos. Mesmo assim, Ele nos salva e faz isso por amor. E esse amor de Deus começa a se revelar no momento em que nascemos e se estende por toda a nossa vida. Deus nos salva de graça e não cobra nada por isso. E hoje é um dia especial para nós cristãos. Ao mesmo tempo também é um dia triste, dia em que lembramos o sofrimento de Jesus na cruz. Mas, ao lembrarmos desse sofrimento, sentimos o amor de Deus por todos nós, pois a salvação é presente gracioso de Deus. Ela não pode ser comprada ou conquistada por méritos, pois a salvação não é recompensa. Ela é um presente e ela precisa ser aceita em fé como presente. E a carta aos Hebreus, assim como o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 16 a 25, especialmente, tem um caráter exortativo. Ele chama a atenção de pessoas e da comunidade para aquilo que Cristo voluntariamente e por meio de grande sofrimento conquista para o ser humano, que é a liberdade do pecado, a possibilidade de viver pela fé, na esperança e por meio do amor. E apesar da cruz ser um presente para todos nós, o milagre da cruz também nos confronta com a morte. Nos lembra que nós não temos poder sobre a morte, mas que Cristo venceu a morte. Que possamos sempre nos lembrar que a cruz de Cristo nos compromete e que possamos transformar esta graça que Deus nos concede em atitudes concretas de serviço e doação em favor do nosso mundo que tanto carece de amor.
Que as nossas atitudes sejam baseadas na gratidão pelo milagre que nos trouxe vida plena e redenção. E que, de fato, deixemos nos guiar pelo amor e pelo cuidado de Deus como um grande presente. Eis aqui o nosso presente. Que a paz de Deus, que excede o nosso coração e o nosso entendimento, guarde também os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar na cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, Pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. quem quer cantar do amor não poderá calar a cruz. Jesus morreu por mim e agora me pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus que ao ser um fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Oremos. Deus de infinito amor, te agradecemos porque tu nos reúnes como tua comunidade em torno da tua palavra, que aqui ouvimos e refletimos neste culto virtual. Te agradecemos pela tua palavra de orientação e coragem, que nos impulsiona a viver como tuas testemunhas. Bondoso Deus, rogamos que esteja ao lado das pessoas que sofrem por algum tipo de enfermidade. Que teu abraço amoroso possa acolher quem está desanimado, também neste tempo de isolamento. Que tua presença seja consolo e ânimo para uma recuperação plena e para o retorno ao convívio com familiares. Deus de amor, oramos também aos pés da cruz. Te pedimos, esteja ao lado das pessoas e famílias enlutadas em virtude do vírus da Covid-19, que tem levado a vida de muitas pessoas no mundo todo, e também nas famílias de nossas comunidades de fé. Ó Deus, que por meio de Jesus Cristo, que venceu a morte e nos presenteou com a vida, fortalece a nossa fé. Caminha conosco os nossos passos, faze-nos olhar para a cruz e nela perceber a esperança da ressurreição, para que firmes nesta esperança e como resposta de gratidão, possamos lutar por uma vida digna já em nossos dias. Acolhe, Senhor, estes pedidos e os demais que ainda temos, os colocamos em Tuas mãos, na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queremos sair desta celebração sob a sua bênção. Que nos abençoe nosso Pai de misericórdia, que deu o seu Filho por amor de nós. Que nos abençoe Jesus Cristo, aquele que deu sua vida por nós. Que nos abençoe e nos guie o Espírito Santo, nosso Consolador. Que assim nos abençoe o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos ir sob a guarda do bom Pai e, animados nele, depositar também as nossas esperanças e a nossa vida. Vamos na paz de Deus. Desejo a todos um abençoado tempo santo e que possamos refletir sobre o amor de Deus por todos nós. Amém. Homem cego eu andei e perdido vaguei, tô de longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje de novo me alegre em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz a tremer percebi meu pecado carregado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegre em sua luz. Mas um dia eu senti meu pecado entre mim, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegre em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz a tremer percebi meu pecado